Pensa só, a gente vive num mundo onde cada clique pode nos levar para um oceano de informações. A questão é, como a gente garante que nossos professores não estão só tentando se manter à tona, mas que estão de fato ensinando a turma toda a navegar? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse desafio, que é preparar quem educa para o nosso tempo, para a era digital. Pois é, essa pergunta aqui, ela é o centro de tudo. A tecnologia colocou o mundo na nossa mão, mas junto com todo o conhecimento veio também toda a desinformação. Sabe aquela linha que separa quem está bem informado de quem está soterrado de informação? Ela nunca foi tão fininha. E é exatamente nesse ponto que a educação midiática entra. E olha, não como uma opção, mas como algo urgente, uma necessidade. Para a gente entender bem esse cenário, vamos seguir esse roteiro aqui. Primeiro, a gente vai dar uma olhada nesse novo ecossistema de informação. Depois, vamos colocar o professor no centro do palco. Aí a gente vai definir o que é esse tal de novo letramento. Vamos ver exemplos práticos de como o Brasil já está agindo e, no final, a gente discute o que ainda falta para essa mudança chegar para todo mundo. Então, para começar, vamos pensar na cultura digital não como um monte de aplicativo e ferramenta, mas como o ar que a gente respira. É o ambiente onde a gente vive, se conecta, trabalha, debate. Tentar ignorar a importância disso na educação hoje é que nem ser na biologia sem nunca falar de ecossistema. Simplesmente não faz mais sentido. E os desafios, nossa, são gigantescos. Não é só aquela história de fake news que todo mundo já ouviu falar. É bem mais complexo. A gente está falando de algoritmos que nos trancam em bolhas, só mostrando o que a gente já concorda. A gente está falando de discurso de ódio que se espalha como fogo. E agora tem essa novidade da inteligência artificial generativa, que cria textos, imagens, vídeos tão reais que fica muito difícil saber o que é verdade. Cada um desses pontos exige uma nova postura, mais crítica e mais segura. Essa citação aqui, ela é perfeita. Resume tudo. A mudança não é só sobre ter um computador ou um tablet na escola. É sobre uma transformação total, profunda, na maneira como a gente vive, como a gente aprende, como a gente participa da sociedade. E isso quer dizer o quê? Que os currículos, os jeitos da aula, a própria formação dos professores, tudo isso precisa ser repensado, do zero. Ok, muito bonito tudo isso, mas e na prática? Dentro da sala de aula, como isso acontece? Olha, não importa para onde a gente olhe, todas as análises chegam na mesma pessoa. O professor, a professora, é quem está ali, no dia a dia, no centro gravitacional dessa mudança toda. É na escola que se formam cidadãos críticos, criativos e éticos para esse mundo digital. O papel de quem ensina mudou, da água para o vinho. Antigamente, o professor era o dono do conteúdo, a fonte do conhecimento. Hoje o conteúdo está em todo lugar, a um clique de distância. Então, o novo papel é o de ser um guia, um curador, um mediador crítico. Em vez de só chegar e dizer a resposta é X, o professor agora provoca. E aí, pessoal, como a gente pode descobrir se essa informação aqui é confiável? É uma mudança gigantesca. E é aqui que a coisa aperta. Este é o ponto mais sensível de todos. A gente coloca os professores nessa linha de frente, nessa batalha digital, mas não damos o treinamento, as ferramentas necessárias. É como pedir para alguém guiar uma expedição na selva sem mapa, sem bússola. A maioria é forçada a confiar na própria intuição, a aprender na marra, muitas vezes se sentindo completamente só. Então, a pergunta que fica é, como a gente prepara esses guias? A solução passa por um novo tipo de alfabetização. E atenção, educação midiática não é sobre aprender a usar um aplicativo novo, é sobre aprender a pensar de forma crítica sobre o mundo digital. É de verdade o conjunto de habilidades essenciais para a gente sobreviver e, mais que isso, prosperar no século XXI. Olhando para essa definição aqui, que vem do programa Educamídia, a palavra-chave para mim é profundidade. Pensa assim, ó. Uma coisa é saber dirigir um carro. Outra, bem diferente, é entender como o motor funciona, conhecer as leis de trânsito, pensar no impacto ambiental. A educação midiática é exatamente isso. Não é só usar a internet, é entender como ela funciona e saber interagir com ela de um jeito consciente e responsável. Para ficar ainda mais fácil, o Educamídia organiza isso em 3 pilares. O primeiro é ler, que é basicamente se perguntar, peraí, como eu analiso isso que eu estou vendo, que eu estou lendo? O segundo é escrever, ou seja, ok, como eu posso me expressar na internet, criar meu conteúdo, mas com responsabilidade. E o terceiro, participar. Como eu uso tudo isso para ser um cidadão mais ativo, para ajudar a transformar um mundo ao meu redor.
ler, escrever e participar. Certo. Tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas e na prática? Como é que isso funciona de verdade? Bom, vamos dar uma olhada aqui mesmo no Brasil. A gente tem duas abordagens muito interessantes que mostram caminhos diferentes, mas que são igualmente poderosos para fazer isso acontecer. Aqui a gente vê esses dois modelos em ação. De um lado tem o Educamídia. A aposta deles é na escala e conseguir chegar no Brasil inteiro, sabe? Com cursos online, materiais abertos para formar o maior número possível de professores. Do outro lado, a gente tem a Educomunicação, lá de São Paulo. O foco deles é mais profundo, mais local. É ir para dentro da escola, ajudar a criar uma rádio, um jornal, fazer os próprios alunos colocarem a mão na massa. Um foca na amplitude, o outro na profundidade. E os dois são cruciais. Ok, então a gente tem esses projetos incríveis acontecendo. Mas o grande pulo do gato é: como é que a gente transforma essas ilhas de excelência num continente? Porque para isso não basta só ter boa vontade. Precisa de investimento, de dinheiro, precisa de melhores condições de trabalho para os professores e precisa de um jeito de medir o que está funcionando. O objetivo final é transformar projetos pontuais em política pública, para todo mundo. E esse é o ponto-chave. Iniciativas isoladas, mesmo que sejam brilhantes, não mudam o sistema. A educação midiática não pode ser tratada como um projeto extra ou uma atividade de contraturno. Ela precisa estar no DNA de todas as escolas, para todos os alunos. O objetivo aqui é muito maior. É fortalecer não só cada pessoa, mas a nossa própria democracia. E para essa formação de professores dar certo, parece que tem uma receita com 3 ingredientes essenciais. Primeiro, contexto. Tem que partir da realidade de quem está na sala de aula, não de teorias distantes. Segundo, empatia. É preciso ouvir, acolher as angústias, os medos, as resistências. E terceiro, talvez o mais importante, protagonismo. Tratar o professor como um criador, um autor da sua prática, e não como alguém que só executa ordens. Essa parece ser a fórmula para uma mudança de verdade. E assim, a gente volta lá para a pergunta do começo, mas eu acho com uma nova perspectiva. Formar cidadãos digitais que sejam críticos, criativos e éticos não é mais uma opção, é a base da educação hoje. E essa tarefa, olha, não é só da escola ou do governo, é uma responsabilidade de todos nós, da sociedade inteira. A questão que fica no ar para a gente pensar é: qual é o nosso papel nisso tudo? Muito obrigado por acompanharem essa reflexão.